E a gente começa a edição de hoje do TJ Aparecida falando sobre uma nova subvariante da Covid-19 que foi identificada em pelo menos 23 países e chama a atenção pelos números de mutações. A BA.3.2, conhecida como cicada, não está associada a casos graves ou que necessitam de intervenções. Quem traz para nós mais informações sobre esse assunto é o médico infectologista Evaldo Stanislau, que está aqui com a gente no TJ. Doutor, boa tarde. Bem-vindo aqui na nossa programação. Boa tarde, Rayane, um prazer. Doutor, aproveito para perguntar para o senhor, o que se sabe de concreto dessa nova variante? Ela é uma variante da Ômicron, que já é uma velha conhecida, está aqui já há muito tempo. Ela adquiriu mutação, porque o vírus continua evoluindo, isso é importante que as pessoas saibam. E essas mutações fazem com que ela tenha um escape da resposta imunológica e por isso que ela pode causar mais infecções e reinfecções em quem já teve a Covid. Porém, como você disse na abertura, não é uma variante associada a casos de maior gravidade. Portanto, é uma prova, para quem ainda duvida, de que a Covid continua existindo e o vírus continua evoluindo e, portanto, nós precisamos continuar tomando as medidas de precaução. Doutor, muito boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. E quais que são os sintomas dessa cicada? Ela já foi identificada aqui no Brasil também? Letícia, boa tarde. Até as últimas informações que eu tenho, ela ainda não tinha sido identificada, mas ela começou na África do Sul e daí já se expandiu para outros países, mas é uma questão de tempo, como é uma variante que tem essa capacidade de causar infecção grande, daqui a pouco ela domina como outras já fizeram. Não há nenhum tipo de variação nos sintomas. Os sintomas são os sintomas clássicos da infecção por Covid, que na maioria das pessoas vai ser um quadro do tipo gripal, algumas podem ter até pouquíssimos sintomas, porém, na população mais idosa, nas gestantes, nas pessoas com alguma doença crônica e em crianças, eventualmente nós poderemos ter formas graves, e é por isso que essas são as populações prioritárias para a vacina. Doutor, o senhor citou justamente sobre as precauções com relação à Covid-19, que continua tendo essas mutações todas. O aparecimento dessa nova variante é, inclusive, um alerta também, para as pessoas manterem realmente o cuidado com a Covid. Infelizmente, muita gente deixa de se vacinar, de manter essa precaução todos os anos, Eu quero enfatizar que o Ministério da Saúde do Brasil preconiza que crianças tenham seu calendário completo, gestantes a cada gestação se vacinem e que as pessoas com mais de 60 anos de idade tomem a vacina a cada 6 meses, justamente para manter atualizada. E as pessoas com condições de saúde, a vacina anualmente, com alguma doença crônica. De fato, as pessoas negligenciam a Covid, acham que é um problema menor, que já passou, mas eu quero enfatizar, para quem não está adequadamente vacinado e pertence a um desses grupos de maior vulnerabilidade, a Covid pode matar, ainda é uma doença com potencial de letalidade, assim como é a gripe também. Por isso que é o apelo de, na presença de sintomas, usar máscara para não passar para os outros, procurar testagem e orientação médica e, sobretudo, ter a vacinação em dia. E, doutor, as vacinas, elas também funcionam para essas variantes novas que vêm surgindo ou não? Geralmente elas surgem justamente e não pegam a vacina. Sem dúvida nenhuma, as vacinas funcionam para essas novas variantes. Não há nenhum indício que as vacinas perderam eficácia na proteção para formas graves. Então, a gente precisa lembrar que a principal função da vacina é evitar morte, evitar formas graves. Se, eventualmente, a gente não conseguir impedir todas as infecções, certamente as formas graves continuam sendo adequadamente evitadas pela vacinação. Doutor, o senhor falou dos grupos prioritários, grupos de riscos, idosos, as crianças, as gestantes, mas a vacina, todo mundo precisa tomar a vacina, precisa estar de acordo com o calendário vacinal também, ter essa preocupação não só para esses grupos de risco, como o senhor citou? Olha, se dependesse de mim, todo mundo que quisesse tomar vacina tomaria. Mas do ponto de vista de saúde pública, não faz muito sentido hoje nós termos essa política vacinal. Por isso
que foi uma orientação, e é uma orientação do Ministério da Saúde, que se concentre as ações vacinais nas pessoas mais vulneráveis, então os idosos, as pessoas com doenças crônicas, as gestantes, as crianças, e aqueles que têm alguma profissão, como eu, na área da saúde, que tem uma maior exposição de risco. Porém, a vacina só está disponível no Brasil no Sistema Único de Saúde. Mas se estivesse na rede privada e qualquer pessoa quisesse tomar a vacina, não haveria nenhum empecilho, nenhum risco. Perfeito, doutor Evaldo. Muito obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Eu que agradeço pelo convite. Tchau, tchau.